Bom dia, receba vida na tua vida, e hoje a palavra que o Senhor Jesus tem para mim e para você está lá no livro de Neemias, que nós vamos continuar as o nosso estudozinho, né? Não podemos falar estudo, nossa conversa sobre Neemias, e, e hoje é o último dia da semana, então nós vamos encerrar. Teríamos assunto para mais aí uma semana falando, mas os pontos principais nós conseguimos falar, né? Então hoje nós vamos ler no 9, do 1 ao 3, diz assim, ó, na minha Bíblia, que é a Bíblia NVI, tem um título que diz A Confissão do Pecado. Pode ser que na tua esteja um pouquinho diferente, mas aqui é a confissão de pecado, eles fizeram um ato de arrependimento. Vamos ler para entender melhor. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e levaram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Então, hoje, nós vemos que eles já tinham passado por algumas fases, possamos dizer assim, né? Algumas fases dessa trajetória desde a construção. E agora, eles foram, podemos dizer, consagrar-se, consagrar os muros, as obras das mãos deles e a vida deles para Deus. Então, a palavra que nós lemos diz que eles jejuaram, que eles se cobriram com terra, existem algumas passagens que falam pano de cinzas, né? Era o que eles faziam na época, né? E jejuaram e oraram, leram a palavra, declararam a palavra, pediram perdão pelos antepassados. Quantas vezes, né, o Senhor ajudou, o Senhor levantou esse povo e eles viraram as costas. Então fizeram todo esse ato de arrependimento, de confissão de pecados e adoraram. Perdão, gente. E adoraram ao Senhor. E louvaram ao Senhor. Aqui fala que 3 horas eles da parte da manhã e 3 horas da parte da tarde leram a palavra e ficaram ali, possamos dizer assim, aquele tempo mesmo, né, consagrado a Deus, não fizeram outra coisa, se separaram. Então, eu anotei aqui algumas coisinhas, desde o primeiro dia que nós começamos a falar sobre Neemias, essa trajetória dele da reconstrução dos muros. A gente foca em Neemias porque ele foi a pessoa que se levantou para fazer isso, né? E nós vamos ver que o Senhor era o maior, Senhor Deus, ele era o maior interessado em tudo isso. Então ele levantou Neemias. Então a gente fala de Neemias, mas o foco aqui é a construção dos muros. E nós, no final, nós vamos entender que o foco nem era tanto a construção dos muros, mas tem um outro foco que nós vamos entender aqui. Diz assim, ó, eu anotei assim, ó. Ponto 1. Primeira coisa que nós aprendemos no livro de Neemias e com Neemias: a dor gerou um propósito. A dor gera um propósito de vida. Quem já passou por alguma situação, ela consegue ajudar o outro. Porque além dela já ter passado, ela tem autoridade sobre aquilo, ela tem testemunho naquilo, e ela também consegue se colocar no lugar daqueles que estão passando. Aí você pode dizer, não, eu não tenho propósito. Você tem dor? Você já teve alguma dor? Então você tem propósito. Porque se você
num consultório médico, numa escola, no ônibus, sei lá. Você está sentado e começa a conversar com uma pessoa. E ali você começa a contar tudo que Deus já fez por você. Bom, você já começa mostrando que você está em pé, né? Falando com vida. Aí você já está mostrando que Deus é bom. Aí você começa a contar. E ali você começa a ver, meu Deus, quantas vezes o Senhor já me ajudou. Ponto 2. Ele nos ensina que a oração vem antes da ação. Então, antes de Neemias partir para a ação, nós lemos lá, no capítulo 1, nós lemos no 2, quando ele foi falar com o rei, né? Quando ele foi servir o rei. E o rei perguntou para ele como ele estava. Mas no capítulo 1, conta que ele se preparou e pedindo uma estratégia para Deus. E Deus concedeu aquele dia onde ele estava servindo normalmente o rei. E o rei, o que você tem? Então, primeiro ele orou, pediu a estratégia. E Deus deu. Então, antes da ação, a oração. Porque muitas vezes, se chegarmos direto para a ação, a gente quebra a cara. Porque a gente chega na força do nosso braço e a gente faz as coisas do modo da gente e daí às vezes não dá, geralmente não dá certo, né? Então vamos pedir a direção do Senhor porque Ele sabe como lidar com a gente, com as nossas ansiedades. Planejamento. Quando o rei perguntou para ele o que ele precisava, ele já sabia, ele já tinha o planejamento. E esse planejamento é o Senhor que dá também. A gente começa ali, ó, o que eu vou precisar? Quando o Senhor me deu a direção de voltar com as orações, com os devocionais, e abrir um canal no YouTube, para mim foi novidade. Eu estava em oração e o Senhor falou isso. Então daí eu me planejei. Tá, eu vou começar quando? Estava com uma cirurgia marcada na boca, né, nas gengivas, ainda estou com os pontos, tudo. Então eu me planejei, bom, no dia que eu fizer a cirurgia eu não vou conseguir nem falar. Então eu tenho que esperar um tempo para daí abrir o canal. E o que eu vou precisar, além do celular? Que horas é melhor? Então, a gente precisa planejar o pagamento dos nossos boletos, das nossas contas, a gente precisa planejar, né? Olha, então tá, eu recebo o meu salário tal dia, o que eu vou fazer? Tudo é com planejamento, e com planejamento as coisas dão muito certo. O que mais que ele nos ensina? Ter coragem. Porque a dor gerou um propósito nele, a oração fez com que ele agisse, ele falou com o rei, sabia tudo o que ele queria, daí ele tinha que ir. Ele tinha que ter coragem de dizer, vou encarar essa empreitada. E ele teve. Então ele nos ensina a coragem. Ele nos ensina também a estar preparado para a oposição. Gente, aqui um parênteses. Não esteja preparado para talvez enfrentar a oposição. Esteja preparado para enfrentar a oposição, porque ela virá com certeza, tá? Isso independente do que você vai fazer. A oposição vem para te parar, para tentar fazer te barrar, para te distrair. Nós falamos sobre isso ontem. Ela quer que você desista, mas nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Amém. A integridade, pelo exemplo. Neemias não falava o que era para fazer, ele fazia. Ele era íntegro, ele dava o exemplo. Porque pessoas que falam assim, 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 temos muitas, mas pessoas que agem, anda meio em falta aí no mercado, né? Ponto 7. Palavra produz transformação. O versículo que nós lemos hoje. Oraram, se arrependeram, declararam a palavra, e é a palavra que causa a transformação. Porque eu podia estar aqui falando blá, 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 blá o tempo todo. Se eu não tivesse baseado na palavra de Deus, de nada ia adiantar. Você podia até me ouvir, mas me ouvir. Mas para gerar transformação e vida, é a palavra mesmo, porque a palavra é a verdade, né? E muitas vezes as coisas que nós falamos
Se não estiver baseado na palavra, são simplesmente opiniões. E aqui nós estamos falando de palavra, palavra da verdade, tá? 8, perseverança. Você vai ter que ter. Neemias, ele estava lá animado, ele tinha um material, mas você acha que não deu vários BOs lá com o pessoal com o próprio povo? Se você ler, se eu não me engano, é no 6, nem é depois do livro de Neemias. No 6 é a tentativa de intimidação, talvez seja no 7, que o povo ia lá, olá, fulano, ele fez isso, uhum, teve também, sempre tem, né? Os irmãos estavam brigando entre eles lá, assim, olha o outro, eu tive que arrendar minha casa, agora ele está morando na minha casa, teve. Iam tudo para Neemias, porque Neemias era o líder ali. Então, Neemias teve que perseverar. Eu imagino assim, Neemias lá, trabalhando, porque ele dava o exemplo, e um dizendo, faltou madeira, e o outro dizendo, lá, ele falou de mim. Vocês sabem, né, como é que é. Mas, ao mesmo tempo, no 9, por exemplo, qual que foi o outro ponto? A união. Eles podiam ter lá, né, as desavenças deles, os BO deles, as faltas que eles precisavam lá das coisas, de materiais, mas eles fizeram juntos, porque se fosse sozinho, jamais Neemias teria conseguido. Estaria fazendo até hoje os muros. Carregar sozinho, fazer sozinho. Pensa. Então, Neemias, ele precisou de ajuda. E muita ajuda. Porque a palavra diz que enquanto ele estava lá fazendo, tinha outros fazendo isso, outros fazendo aquilo, todo mundo junto. Lembra quando ele disse para Sambalate que ele não podia atendê-lo agora que ele estava numa grande obra? Foi uma pessoa que foi lá avisar ele. Ó, é para você descer daí porque ele quer marcar para falar com você, ó. Avisa ele que eu estou numa grande obra, eu não posso agora. Porque se não tivesse, a pessoa ia chamar ele lá e ele teria que descer. Né? E é isso. Aqui eu marquei 9, mas tem muito mais aprendemos com Neemias. Nós aprendemos muito com Neemias. Então, vamos reconstruir nossos muros? Vamos? Eu escrevi aqui assim, ó. Neemias, ele não apenas reconstruiu os muros, mas ele reconstruiu uma nação. O mesmo Deus continua transformando escombros em uma linda construção. E algo que o Senhor falou comigo enquanto eu escrevia, que eu disse para vocês que ele reconstruiu mais do que muros, ele mudou a situação de um povo, de uma nação, porque o Senhor, quando colocou no coração de Neemias esse sentimento e o encorajou aí, com certeza, da forma que a palavra nos mostra, o que ele queria ali, o que ele queria, muito mais além do que erguer muros, transformar o coração do povo. Erguer um coração rendido a Deus. Erguer uma nação que confiava no Senhor. Então a reconstrução, muito mais do que do muro, é do coração. E eu digo isso para você com toda a propriedade. Porque sempre que o Senhor faz algo, que o Senhor me impulsiona a reconstruir algo, que o Senhor me impulsiona a lutar por algo, sempre a forja vem primeiro no coração. Hoje, eu não conseguia gravar esse vídeo. Tô desde ontem tentando, e hoje quando eu consegui gravar, isso faz umas 2 horas atrás, ficou inteirinho sem áudio. Daí eu perdi mais uma meia hora tentando ver o que aconteceu, não consegui recuperar o áudio, e agora estou aqui. Forja. Forja. E é isso. Um pequeno exemplo, mas quantas coisas que nós somos forjados pelo Senhor. E Ele está olhando o nosso coração. Então, como já aprendi algumas coisas, não reclamei, procurei lá, não achei? Vamos de novo?
pedir oração para algumas pessoas, intercedam, porque desde ontem não estou conseguindo gravar. Pedi oração, passei um café para ficar mais esperta e vim gravar. Sabendo e entendendo que, então, como eu não sei o que eu vou falar, eu abro a câmera e gravo. A única coisa hoje que eu marquei aqui foram esses 9 pontos, mas, então, entendendo que o que eu falei lá no outro talvez não era, e agora o senhor queria mudar alguma coisa. E a gente começa a entender que a obra é muito mais aqui, ó, é aqui, do que o que a gente vê. E olha que coisa mais linda que ele finaliza o livro de Neemias, lá no capítulo 13, no último versículo do 13, que é o 31. Ele conta toda a trajetória, tudo como é que foi, o que ele passou, e olha só como é que, numa frase, ele lembra dele. Ele diz assim, ó, em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Fim. Que coração, né? 13 capítulos intensos de reconstrução, de oração, de busca, de trabalho, e no último ele diz, em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. É isso. Vamos continuar fazendo? Vamos continuar reconstruindo? E vamos pedir ao Senhor. Eu queria encerrar hoje com essa oração, com essa frase de Neemias. Em tua bondade, lembra-te de nós, ó Deus. Receba sobre você o propósito, a ação, o planejamento, a coragem, o preparo para a oposição, a integridade, a transformação pela palavra, a perseverança e a união. E daí, no final de tudo isso, nós vamos dizer, em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Um ótimo dia para todos, um excelente e abençoado final de semana. Na segunda-feira nós voltamos com uma palavra, mais uma palavra de vida para a tua vida, só que eu não sei aonde é, que livro é, por que que é, porque é ele que vai dar. Amém? Beijo.